Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre Bacia Tocantins-Araguaia. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui uma área de 919 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território nacional, e abrange os estados de Goiás, com 21%, Tocantins, com 30%, Pará, 30%, Maranhão, 4%, o estado do Mato Grosso, com 15%, e o Distrito Federal, com 0,1%. Sua configuração é alengada, com sentido sul-norte, seguindo a direção predominante dos cursos d'água dos rios Tocantins e Araguaia, que se unem na parte setentrional da região, a partir de onde é denominado Rio Tocantins, que segue até desaguar na Baía da Ilha de Marajó. Em 2010, cerca de 8,6 milhões de pessoas viviam na região hidrográfica, ou seja, 4,5% da população nacional, sendo 76% em áreas urbanas. A densidade demográfica era de 9,3 habitantes por quilômetros quadrados, bem menor que a densidade demográfica do país, 23,8 habitantes por quilômetros quadrados. Na região hidrográfica Tocantins-Araguaia estão presentes os biomas da floresta amazônica ao norte e noroeste e o cerrado nas demais áreas. O desmatamento da região se intensificou a partir da década de 70, com a construção da rodovia Belém-Brasília, da hidrelétrica de Tucuruí e da expansão das atividades agropecuárias e de mineração. Atualmente, o desmatamento se deve principalmente à atividade de indústrias madeireiras nos estados do Pará e Maranhão. Com relação aos indicadores de saneamento básico, de acordo com o censo demográfico do IBGE em 2010, o nível de abastecimento de água apresenta realidades bastante variadas, com valores entre 1,2% em Floresta do Araguaia, no Pará, e 100% em Novo Alegre, Tocantins e Divinópolis, em Goiás. A média regional de atendimento da população por rede de esgoto é de apenas 18%, e do percentual de esgoto coletado, apenas 6% é tratado. A região responde pela metade da produção nacional de ouro, vindo sobretudo de Carajás, no Pará, e tem as maiores reservas de cobre, níquel, bauxita, ferro e manganês do país. De todas as atividades, a irrigação de frutas e grãos é a que consome mais recursos hídricos, com 81% do total. Uma atividade econômica da região exige, em particular, água de boa qualidade, é a pesca esportiva. As 300 espécies de peixes da bacia têm atraído cada vez mais pescadores ao rio Araguaia e adjacentes. A água também é particularmente importante para as inúmeras hidrelétricas da bacia, como Tucuruí, que fornece quase toda a energia consumida no Pará e no Maranhão. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia apresenta grande potencialidade para a agricultura irrigada, especialmente para o cultivo de frutíferas, de arroz e outros grãos, como, por exemplo, o milho e a soja. Atualmente, a necessidade de água para irrigação corresponde a 62% da demanda total da região e se concentra na subbacia do Araguaia, devido ao cultivo de arroz por inundação. A área irrigável por inundação e outros métodos é estimada em 230 mil hectares. A implantação de infraestrutura básica
com a construção de terminais hidroviários e urbanização de orlas, poderá fomentar o setor do turismo. Cabe ressaltar a utilização múltipla dos lagos das hidrelétricas de Tucuruí, Serra da Mesa e Luiz Eduardo Magalhães. Os principais rios da bacia Tocantins-Araguaia. Temos Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio das Almas, Rio Formoso, Rio Garças, Rio Bagagem, Rio Paranã, Rio Manuel Alves Grande, Rio Sono, Rio Santa Teresa, Rio Canabrava, Rio Santa Clara, Rio Uru, Rio Cacau, Rio Claro, Rio Cristalino e o Rio Caiapó. Aqui nós temos um mapa da bacia do Tocantins-Araguaia. Aqui nós temos um mapa do Bico do Papagaio. Rio Tocantins. É um curso de água que nasce na Serra Dourada, no estado de Goiás, passando logo após pelos estados do Tocantins, Maranhão e Pará, até a sua foz no Furo de Santa Maria, próximo ao Golfão Amazônico, onde se localiza a ilha de Marajó. Após a união do Rio das Almas, Rio Maranhão e Rio Paranã, entre os municípios de Paranã e São Salvador, ambos localizados no estado do Tocantins, o rio passa a ser chamado definitivamente de Rio Tocantins. Durante a época das cheias, seu trecho navegável é de aproximadamente 2.000 quilômetros, entre sua foz, no Pará e Lajeado, no Tocantins. O Rio Tocantins é o segundo maior rio totalmente brasileiro. Perde apenas para o Rio São Francisco e também pode ser chamado de Tocantins-Araguaia após juntar-se ao Rio Araguaia na região do Bico do Papagaio, que fica localizada entre o Tocantins, o Maranhão e o Pará. É no vale do médio e baixo rio Tocantins que se encontrava a maior concentração de castanheiras da Amazônia. Aqui nós temos uma fotografia do Bico do Papagaio. Aqui nós temos uma fotografia do rio Tocantins. Sobre o rio Araguaia. O rio Araguaia é o principal afluente do rio Tocantins. Nasce na Serra do Caiapó, na divisa entre Goiás e Mato Grosso, numa altitude aproximada de 850 metros. Corre quase paralelamente ao rio Tocantins e nele desemboca, após percorrer cerca de 2.115 quilômetros, na cota de 84 metros. Os 450 quilômetros compreendidos pelo Alto Araguaia apresentam um desnível de 570 metros. A Ilha do Bananal é um acidente importante no rio. Ela está situada aproximadamente entre os quilômetros 760 e 1156 e compreendida entre os dois braços do rio Araguaia, possuindo uma área de cerca de 20.000 quilômetros quadrados. O braço menor é chamado de Rio Javaés. Aqui nós temos fotografias mostrando o rio Araguaia. Rio Paranaíba.
Nasce na Serra da Mata da Corda, no município de Rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais, na altitude de 1.148 metros. Seu curso tem aproximadamente 1.170 quilômetros até a junção ao Rio Grande, onde ambos passam a formar o Rio Paraná, no ponto em que marca o encontro entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A partir dos municípios de Coromandel e Guarda-Mor, o Rio Paranaíba forma a divisa natural de Minas Gerais com Goiás, e já próximo de sua foz, de Minas Gerais com Mato Grosso do Sul. Possui várias hidrelétricas, como Cachoeira Dourada, São Simão, Itumbiara, Ayanguera e Emborcação. Seus principais afluentes são, na margem direita, com o estado de Goiás, nós temos o Rio São Marcos, entre Minas Gerais e Goiás, Rio Corumbá, Rio Meia Ponte, Rio dos Bois, Rio Claro, Rio Verde, Rio Corrente e o Rio Aporé, entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Temos, na margem esquerda, com Minas Gerais, Bagagem, Dourados, Araguari e Tejuco. O Rio Paranaíba é conhecido principalmente pelas suas riquezas diamantíferas e pelas grandes possibilidades hidrelétricas que apresenta. O Rio Paranaíba é navegável apenas no remanso da barragem de Ilha Solteira, numa extensão de 180 quilômetros até a barragem de São Simão. Aqui nós temos fotografias do Rio Paranaíba. Usina hidrelétrica de Serra da Mesa. A usina hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada na bacia do Alto Tocantins, em Goiás, possui grande importância no panorama energético brasileiro. Com a entrada em operação das suas 3 unidades geradoras, que totalizam 1.275 megawatts, a usina torna-se indispensável ao atendimento do mercado de energia elétrica do Sistema Interligado Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além disto, ela é responsável pela ligação entre esse sistema e o Norte e Nordeste, sendo o elo da interligação Norte-Sul. Sua barragem está situada no curso principal do rio Tocantins, no município de Minasul, em Goiás, a 1.790 quilômetros de sua foz. O reservatório de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume de água, com 54,4 bilhões de metros cúbicos, com uma área de 1.784 quilômetros quadrados. A usina acrescenta ganhos energéticos relevantes ao sistema interligado, com 6.300 gigawatts por ano, a um custo de geração bastante competitivo. Além desses benefícios, a regularização do rio, promovida por sua barragem, proporciona ganhos diretos sobre as usinas localizadas a jusante, em particular a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. A entrada em operação de Serra da Mesa significa uma solução definitiva para o atendimento ao estado de Goiás e, particularmente, ao Distrito Federal. Esta obra marca uma nova etapa nos empreendimentos do setor elétrico brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao processamento de automatismo da obra. Projeto pioneiro em Furnas, por ser uma usina subterrânea, possui controle totalmente digitalizado, promovendo uma operação coordenada de geração, aliada a um diversificado sistema de transmissão.
Aqui nós temos algumas fotografias da usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!